Então, galera, agora vai ser o momento onde eu vou falar sobre a modelagem da questão, né, a modelagem do raciocínio, e eu vou falar também sobre como que funciona a leitura da entrada, como que você interpreta a entrada. Então, primeiro eu vou falar sobre a entrada. Eu já trouxe um exemplo aqui, né? Isso aqui é um exemplo de uma linha da entrada. E aí eu tenho aqui alguns números e depois eu tenho uma expressão que tem que ser avaliada e resolvida, né? Tem que ser dado o resultado dela. Então a expressão aqui ela tem geralmente sempre essa cara aqui mesmo. Você tem algumas operações sendo feitas, como AND, OR e NOT, e aí você tem alguns operandos explícitos aqui, que são as letras aqui A, B e C. Essas letras A, B e C, na verdade, elas resolvem para um valor lógico, verdadeiro ou falso. E aí, como que eu sei o valor de A, B ou C? É de acordo com o início da entrada aqui, ó. Esse número 3, ele indica exatamente quantas variáveis eu tenho na expressão, e aqui a variável seria A, B ou C. E aqui, logo na frente do 3, eu tenho exatamente três valores que indicam qual que é o valor de cada uma dessas variáveis. Nesse caso aqui, tanto A quanto B quanto C tem um valor 1, que seria para nós verdadeiro. Então, essa é a interpretação da entrada, ok? Agora eu vou falar sobre a modelagem dessa questão aqui, o raciocínio. Se a gente perceber, todas as operações aqui, elas têm mais ou menos a mesma cara. Se você for olhar a AND, eu tenho o nome da operação, um abre parênteses, aí vem aqui ó, uma expressão, depois vem uma vírgula, aí vem aqui uma outra expressão, que seria, claro, né, operando, um dos operandos da AND, aqui a OR é um operando, a NOT é outro, e aí depois eu tenho um fecha parênteses. Se for olhar a OR, é a mesma coisa, eu tenho o nome da operação, abre parênteses, eu tenho aqui uma expressão, depois eu tenho uma vírgula, uma outra expressão e um fecha parênteses. Esse é o padrão que eu encontro aqui nessa entrada. Então, né, tendo visto esse padrão, eu criei aqui a definição de o que é uma expressão para a gente. Uma expressão para a gente seria o quê? Poderia ser só um operando, e um operando eu coloquei a definição dele aqui, seria alguma das letras A, B ou C. Essa seria uma definição de expressão possível, né? A expressão poderia ser só uma letra, mas a expressão poderia ser também uma coisa um pouquinho mais complexa, que seria exatamente o quê? Um operador, né? NOT, AND ou OR, aí eu teria um abre parênteses, e aí eu viria com uma expressão dentro desses parênteses, né? E aí eu poderia fechar o parênteses, que é mais o caso da NOT, né? Aqui eu tenho operador, abre parênteses, expressão, fecha parênteses. Ou então eu posso ter o caso principalmente da AND e da OR, onde eu tenho o operador, abre parênteses, aí vem uma expressão, aí eu tenho vírgula e vem uma expressão, aí eu posso ter uma vírgula de novo e vem uma expressão, e em algum momento eu fecho o parênteses e termino essa definição. No nosso caso aqui, a AND e a OR, elas podem ter mais de dois operandos, tá? Que aí seria o caso de você fazer, por exemplo, verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro várias vezes, né? Você fazer o i de várias coisas. Se eu tiver uma AND aqui de A, B e C, né? AND A, B, C, eu teria que fazer A, AND B, AND C. Aí o resultado da AND seria algum resultado lógico, né? Da AND dessas três coisas. Então, essa foi a modelagem que eu fiz aqui, que ela se encaixa nessa entrada aqui que a gente está lendo. Então, qual que é a minha ideia agora? É eu seguir esse fluxo aqui para vocês entenderem como que funciona, né? O fluxo para a gente ler toda essa expressão e dar o resultado dela. Então, a gente começa falando sobre a AND, né? Eu estou lendo aqui a expressão inteira, né? Que é o que a entrada me passou. Então, a expressão inteira, eu vou dizer que ela está no nível 0 aqui, é o primeiro nível, e ela é a AND, beleza. Por onde eu começo? Nesse caso, eu vou começar lendo o operador, porque, obviamente, a AND não é um único operando, não é uma das letras. Então, eu identifico o operador, que é o da AND. Depois do operador, o que eu espero vir? Eu espero vir um abre parênteses, e aí dentro desse abre parênteses, agora eu espero vir uma expressão, que é exatamente a nossa querida OR. E aí o que é interessante é, eu estava lendo uma expressão, que era a AND, e agora eu caí na definição de expressão de novo. Ou seja, a definição de expressão é uma definição recursiva. Eu posso ter uma expressão dentro da outra. Então, já que eu cheguei nessa definição de expressão, o que eu vou ter que fazer? Eu paro esse fluxo onde eu estou,
ele vai ter que continuar depois, ok? Mas por enquanto ele fica parado e agora eu entro em outro fluxo para ler a expressão da OR, que é exatamente o que acontece aqui. E por onde eu começo nele? Exatamente lendo o operador da OR, né? Eu identifico que é uma OR e agora eu continuo seguindo esse fluxo normal. Agora é um outro fluxo. Lembrando que o fluxo anterior, ele existe ainda. Alguma hora ele vai terminar, mas por enquanto ele está esperando o fluxo da OR terminar. Então, seguindo, a gente tem um abre parênteses da OR, e agora a gente tem, dentro desse parênteses, outra expressão. Novamente, eu entro na definição aqui recursiva de expressão, e eu vou ter uma expressão dentro da própria OR. Nesse caso aqui, é uma expressão bem simples, porque é a letra A, né? E aí ela cai na definição de cima de expressão, vocês podem perceber. Essa expressão aqui, ó, estou no nível 2 já, eu estava no nível 0, nível 1, nível 2. Essa expressão ela é simplesmente um operando, que é a nossa letra A. E aí pela entrada aqui, ó, eu sei que a letra A vale 1, né? Então, eu sei que essa expressão, esse fluxo aqui, o resultado dele é igual a 1. Então eu já substituí aqui. Beleza. E agora que esse fluxo termina, né? Porque eu já li a letra A, eu já chego no final desse fluxo. Agora que eu cheguei no final, aí sim eu posso voltar para o fluxo da OR de novo, né? Vocês podem ver aqui, ó, que o A foi substituído por 1. Eu substituo ele por 1 aqui e vou voltar a seguir o fluxo da OR normal. Foi e voltou. Então, o que eu espero depois dessa expressão? Ou seria um fecha parênteses ou uma vírgula. Nesse caso aqui eu sei que vai vir uma vírgula. Beleza, a gente foi para a vírgula. Depois da vírgula, eu espero que venha uma outra expressão. Então, a gente entra em mais um fluxo para ler essa outra expressão. Ela é identificada simplesmente como um operando aqui, que seria o B, e o valor do B é 2, pelo que a gente tem na entrada. Então, o resultado dessa expressão também é igual a 1. Então, eu já substituí aqui, e na hora que eu voltar para o fluxo da OR novamente, eu já vou ter o 1 substituído aqui. Beleza. Então, agora, vou continuar o fluxo da OR normal. Eu tenho um fecha parênteses, e aí eu termino o fluxo da OR, né? Depois que eu cheguei no fecha parênteses, já posso terminar ele. E o que é legal é que agora eu já tenho condição de saber qual que é o resultado da OR, né? A OR de 1 em 1 dá 1. Então, eu substituo, a OR sumiu aqui, né? A OR de 1 em 1 virou 1. E aí, agora, essa OR de 1 em 1, que é o que a gente tinha começado lá no fluxo da end, ela também vai ser substituída por 1 no fluxo da end, né? Então a gente estava parado aqui, esperando o fluxo da OR terminar, finalmente. Agora ele terminou, e a gente vai substituir toda a OR por 1, que é o que acontece aqui. Beleza, agora finalmente a gente pode continuar o fluxo da end. Nesse caso eu sei que não vai vir um fecha parênteses, né, porque eu tenho uma vírgula aqui. Então, seguindo o fluxo da end, eu vou para a vírgula, e agora eu espero uma expressão. Para eu ler essa expressão, novamente, eu paro o fluxo da end, começo um novo fluxo para ler essa nova expressão aí, né? Que a gente começa a identificar ela exatamente pelo operador, que é o operador aqui, not. Então, vamos seguir o fluxo da not. Estou no nível 1 de novo. Eu tenho um abre parênteses, e aí eu espero agora uma expressão. Beleza, eu paro o fluxo da not, começo um outro fluxo para ler essa nova expressão, que aqui é simplesmente um operando, que é a letra C, e a gente sabe que o valor dela é 1 por causa da entrada. Então, essa expressão aqui, desse fluxo, o resultado dela é 1, que é só a letra C. Beleza? Então, agora eu vou voltar para o fluxo da not e vou substituir esse C por 1. E agora eu continuo seguindo o fluxo da not. Nesse caso aqui, eu sei que vai vir um fecha parênteses, e aí o fluxo da not termina. Obviamente, aqui a negação de verdadeiro dá falso, né? Por isso que eu estou falando que aqui a not deu 0. Então, beleza, a not virou 0, e aí eu volto finalmente para o fluxo da end e substituo essa not por 0. Ok. Agora eu sigo o fluxo da end normal. Eu vou chegar no fecha parênteses e eu chego à conclusão que o resultado da end é 0, porque, né, a end de verdadeiro e falso é falso. Então, isso aqui, e deixa eu só substituir aqui, né, para ficar certinho o 0. Então, a expressão final ficou 0, né? E, basicamente, a nossa tarefa aqui vai ser fazer isso. Vai ser fazer todo esse fluxo aqui, né? A gente tinha começado aqui, a gente fez todos os fluxos, voltou, fez fluxo de novo, entrou na not e chegou no fim. A nossa missão vai ser fazer isso aqui em código, que acredite se quiser,
não vai ficar complexo.